graduação em Artes, Cultura e Linguagens, eu gostaria de dar as boas-vindas a todas, todos e todes ao 7º Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens, organizado pelos alunos do programa de pós-graduação. E gostaria, em meu nome e da professora Renata, que é a coordenadora do programa, agradecer aos alunos da comissão organizadora principal, que são eles, Elisa Moller, Lucas Soares, Monique de Oliveira, Natália Rosa, Paulo Rodrigues e Helena Frade. Além desses alunos, outros contribuíram também com outras atividades aí para toda a organização do seminário. O título foi uma contribuição dos alunos Amanda Palma e Francisco Brandão, que criaram o conceito que foi decidido aí em comum acordo também pelos discentes. Essa edição ela vai contar com a primeira mostra artística de cinema e audiovisual mista e virtual, além de GTs, né, nas linhas de arte, moda, história e cultura, cinema e audiovisual e poéticas visuais e musicais, que são as 3 linhas de pesquisa que nós temos no programa. Eu gostaria de enfatizar a importância desse evento, que já começa, né, a digamos, ter alguma tradição, né, entre nós e nossos alunos, né, e começa a ser também conhecido. É a primeira vez que ele vai se realizar, né, de maneira virtual, mas nós esperamos aí que a ambiência calorosa do Instituto de Artes e Design permaneça também nessa versão e que durante essa semana a gente tenha discussões muito interessantes e proveitosas. Obrigada. Obrigada, Beth. Bom, eu queria também, como aluna e que fez parte dessa organização, né, agradecer pelos 114 inscritos, né, sendo destes 86 autorias, né, tanto na mostra artística, a mostra de cinema e audiovisual, e também nos GTs, nos posters, né, então, que ajudaram a construir esse seminário esse ano, que passou pelo desafio de ser um seminário online, né? Ano passado, meio de tantas incertezas, não tivemos uma edição, mas acho que com essa quantidade de inscritos, né, interessados, a gente pode concluir que tem sido um sucesso, apesar, né, de tempos tão difíceis. A gente queria agradecer alguns apoiadores, né, a Robin Food, a MUBI, a Loja, a Bordoc Artes e Ofícios, Editora 34, e a Procult da UFJF e a Funalfa. E agora eu passo para Rosemary Conceição, que aceitou fazer a mediação dessa mesa, né? A gente tem, assim, fico muito feliz que ela está aqui com a gente. E ela é historiadora e pesquisadora da representação de negros e negras nas artes, faz doutorado em artes visuais no PPGAV da UFRJ, com pesquisa em arquivos do Rio de Janeiro e São Paulo e o Rio Grande do Sul, se me corrija se estou errada, sobre o papel da indumentária na ascensão social da população negra no início do século XX. Seja bem-vinda, Rosemary, e agora conduza a mesa. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Boa tarde a todas, todos. Para começar essa nossa conversa, eu gostaria de pedir licença aos que vieram antes, né? Pedir toda a proteção para a gente, que nossas palavras sejam sábias, que a gente possa ouvir, aprender e compartilhar.
gostaria muito, muito de agradecer o convite por estar na companhia de duas mulheres extremamente potentes, duas estudiosas, pessoas extremamente comprometidas com o saber e com a construção de uma educação antirracista. Nós vamos começar os trabalhos, a fala, com a pesquisadora Marina Gino. Marina Gino, ela é secretária-geral de Centre Joseph Izerbo, pour l'Afrique et la Diaspora. Ela é doutoranda em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Experiências Religiosas e da Coordenadoria de Experiências Religiosas Tradicionais Africanas e Afro-Brasileiras, Racismo e Intolerância Religiosa. Ela é professora do curso de Direito na Universidade Cândido Mendes, professora colaboradora da Unifespa e também colaboradora do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CEAP, e integrante do grupo As Roots. Hoje, ela traz toda a sua expertise, o seu conhecimento, a sua dedicação para nos falar sobre os intelectuais negros subsaarianos e a reescrita da história da África. Então, Mariana, por favor, nos brinde com com seu compartilhamento, com seus estudos. Eu vou pedir para quem tiver perguntas, pode ir colocando aí no bate-papo, que aí você faz a sua apresentação, depois a professora Maria Luísa faz também, e no final a gente, abre para debate. Vamos, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente a organização. Eu acho que cada vez mais é necessário a gente ocupar esses espaços, estar nesses espaços, né? Agradeço também pela delicadeza da organização de ter colocado uma mulher preta para conduzir, e me sinto muito feliz, Rosiméria, estar na sua companhia. E também estar na companhia da Maria Luísa, que quem não sabe, minha prima de primeiro grau. Então, a gente está quase em família, quase estamos em família, né? Então, seguindo mesmo a apresentação que a Rose, me permite chamar assim, fez, eu quero agradecer imensamente, primeiro, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, né? A minha mãe Roseli, a minha avó Maria da Glória, a minha tia Maria Onofra, a minha irmã, as minhas duas irmãs, o meu irmão e a minha prima Maria Luísa, porque são pessoas pretas que compõem a minha existência, sem elas eu não estaria aqui. E também minha filha, Yaronque, que tem 5 anos, que é fruto de toda essa possibilidade de luta e resistência que eu venho construindo ao longo desses anos. Também minhas parceiras, as Roots, né, que vem me dando todo esse suporte para que eu possa estar aqui hoje. Então, eu acho que sem essas mulheres pretas eu não seria quem eu sou hoje e não almejaria ser cada vez mais uma pessoa diferente, ou melhor, uma mulher preta diferente, né? Então, eu acho que agradecer é necessário, né? Bom, o tema de hoje, ele faz parte da minha pesquisa de doutorado. Como a Rose falou, eu formei aqui na UFRJ, desculpa, na UFRJ não, na UFJF, formei no curso de História, graduação de História, e depois fiz Teologia no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, aqui também em Juiz de Fora, e depois fiz pós-graduação em Ciência da Religião, né? Nesse meio tempo, após a pós-graduação, eu comecei a estudar dentro do campo da História da África, orientada e guiada pela professora Fernanda Tomás, que hoje faz parte do corpo de professores da UFJF, né? Ela detém a cadeira de História da África, e lá tinha um grupo que chamava África, tem um grupo que chama África, então foi meu primeiro contato com a historiografia africana, né? Como boa parte de nós, né, discentes, a gente não tem História da África na graduação, e muito menos na pós, né? Eu acho que é uma fantasia achar que a gente vai para a pós e a gente vai estudar sobre História da África, a não ser que tenha determinadas disciplinas ou professores que vão trabalhar isso na pós-graduação, ou se o seu tema de pesquisa tem a ver com essa questão da História da África. E aí, eu sempre gosto de frisar que História da África é um tema muito vasto, obviamente, né? Mas toda a primazia que tem nessa perspectiva da gente pensar os impactos da historiografia africana, principalmente no ensino dentro do Brasil. Por que eu gosto de falar isso? Porque a gente tem que compreender que existe uma história da África sem a perspectiva da historiografia brasileira, mas não existe uma história do Brasil sem ter uma conexão com a história da África. Essas coisas se entrelaçam, e isso nos diz muito. E esse processo de invisibilidade que vem acontecendo ao longo desses anos, todos esses anos, dessas décadas, é fruto do processo do racismo científico que foi culminado na Europa. E por que eu trago esse tema, né?
reescrita da história da África e dos intelectuais negros subsaarianos, né? Porque toda essa construção pejorativa que vai ter sobre os africanos tem um impacto significativo no Brasil. E aí eu sempre gosto de frisar que, primeiro, o meu contato, para além da academia, com historiografia africana, ou conhecer, ou ouvir falar de autores africanos, foi dentro do movimento negro. Foi dentro do movimento negro, que é o movimento negro feminista, que na época era o Candaça, qual fazia parte, e hoje é as Roots e uma outra configuração. E aí, se não fosse, talvez, o movimento negro brasileiro, eu não teria contato com a historiografia africana e não assumiria minha negritude e não escolheria ser mulher preta hoje. Então, todos esses impactos dessas construções, elas também têm um reflexo muito grande na minha pesquisa, na minha proposta de pesquisa também, né? Então, boa parte do que eu venho lendo, ou eu conheci fora da academia, ou foi dentro do movimento. E aí, quando eu proponho esse tema, para a gente poder pensar quais são os impactos, primeiro, das definições no campo da historiografia europeia, do que vem a ser e do que não é história, né? E aí eu convido vocês para refletir um pouco sobre a perspectiva histórica que a gente vem cunhando ao longo desses anos, que é a questão da escrita. Durante muito tempo, a historiografia europeia rejeitou a possibilidade de historicidade do continente africano porque dizia que a África era um continente sem escrita. Então, é um continente sem escrita, um continente sem memória, e por isso não tem a possibilidade de participar das transformações mundiais. Esses pressupostos ideológicos foram cunhados por um filósofo alemão chamado Hegel. Então, Hegel, sem nunca ter colocado o pé no continente africano, através da leitura que ele fazia das bibliotecas coloniais, então as bibliotecas coloniais eram o relato dos viajantes, relatos dos missionários, começou a descrever, a inventar um perfil do que é ser africano. E esse perfil do que é ser africano teve um impacto significativo e contribuiu de forma incisiva para o fortalecimento e para o crescimento do racismo científico na Europa e os impactos no Brasil. E aí, eu convido vocês a fazer uma experiência antes. Vai no Google, digita lá África. O que vai aparecer? Quando você digita África e vai na imagem, possivelmente 99,9% de chance vai aparecer questões em relação à geografia. Então, a geografia, quando a gente for ver do mapa do continente, é sempre uma geografia densa, às vezes parece impenetrável, com extrema secura, o marrom terroso parece demais nos mapas, né? E depois vocês colocam pessoa africana. Quando vocês colocarem pessoa africana, vai sempre aparecer pessoas pretas, às vezes pessoas albinas, né? E sempre vestida do que ali a gente poderia caracterizar dentro dessa construção europeia como um tribalismo. E depois vocês colocam religião. Quando vocês colocar a religião africana, sempre vai estar associada ao culto dos orixás. Por que eu trago esses 3 pontos? Porque são justamente esses 3 elementos que o Hegel vai usar para desclassificar a possibilidade da construção de uma historiografia africana. Porque ele vai dizer que a geografia, a possibilidade de penetração dentro do continente era impossível, porque apresentava uma geografia densa e comum. As pessoas africanas, elas não tinham bom caráter, né? Porque não se conheciam. E depois a questão religiosa, que ele vai dizer que elas não conhecem Deus. E esses 3 estereótipos ainda permeiam tanto na interpretação simplista que a gente vai ter sobre o continente africano, sobre as pessoas africanas, sobre a religião africana. Sobre as religiões africanas. Ou melhor, espiritualidades, como eu gosto de falar. Por que eu digo espiritualidades? Porque do ponto de vista teológico, a gente vai ter das definições religiosas, cristianismos, aí nas suas vertentes cristã católica, cristã ortodoxa, e hoje pentecostais, neopentecostais, e a religião islâmica. Na perspectiva de pensar, Mariana, mas Yorubá é religião. Não, Yorubá é grupo étnico, assim como Hausa é grupo étnico, assim como Fulá é grupo étnico, assim como Ibo é grupo étnico. E as práticas espirituais que esses grupos étnicos têm dentro das suas geografias específicas não correspondem a questões religiosas, definições religiosas, que é uma outra interpretação quando a gente vai ver essa construção no Brasil. Por que eu trago isso? Porque durante muito tempo, e aí se a gente for debruçar sobre os livros aí, ainda no século XX, a gente vai ler as religiões de matriz africana no Brasil classificada como religiões negras, né? Ou seja, todo esse aspecto de religiosidade das religiões de matriz africana, que ainda é usado no processo de demonização dentro da construção da tolerância religiosa, é calcada dentro dessa descrição hegeliana, dessa incapacidade desses africanos, primeiro, de terem uma gerência sobre a questão geográfica, depois, para poder pensar a questão da construção de si, né, construção do sujeito, e depois a perspectiva religiosa.
E aí, por que eu trago esses pontos para reflexões? Porque sem a possibilidade da gente compreender os aspectos desse processo, a gente não consegue fazer uma penetração sobre a compreensão da historiografia africana. E eu trago esses pontos, até porque dentro da pesquisa que eu desenvolvo e do que eu trago para vocês, a gente precisa trilhar alguns caminhos. Por exemplo, quando eu estou escrevendo, eu estou pensando em historiografia africana, eu penso a partir de um intelectual, que é o professor Joseph Kizerbo, que é o considerado pai da historiografia africana. Joseph Kizerbo, ele viveu em Burkina Faso. Burkina Faso foi uma das colônias francesas dentro do continente africano. Então, quando eu escolho esse intelectual para poder falar sobre a construção dele dentro dessa perspectiva de intelectuais africanos, eu também estou definindo uma linha de pesquisa. Por ser Burkina Faso uma ex-colônia da França, todo o processo de colonização intelectual que aconteceu em Burkina Faso sobre as pessoas que viviam em Burkina Faso, os nativos burkinabes, era feito através do processo intelectual da escola de Sorbonne, ou seja, a escola dos análises. Então, não tem a possibilidade de eu compreender a historiografia africana, construção desses intelectuais, se eu não traçar primeiro os parâmetros das construções e os percursos intelectuais que esses intelectuais construíram, né? E aí, dentro do campo dessa historiografia, ao entrar em contato com essas interpretações simplistas, essas três bases que eu trouxe para vocês, continente, pessoa e religião, esses intelectuais africanos começaram a questionar a veracidade que era promulgada pelos intelectuais europeus da não historicidade do continente africano. E aí eu chamo a atenção para questões interessantes do ponto de vista de análise, porque esses intelectuais africanos, eles saem do continente, vão estudar na Europa, e na Europa eles têm um contato com esse processo de rejeição, de reducionismo e simplismo em relação à historiografia africana. E aí a gente tem que pensar também um outro ponto, né? Todos esses intelectuais africanos, eles estavam sob o processo de assimilação dentro do continente. E a Europa, principalmente a França, investiu muito. Tanto que durante muito tempo, a Universidade de Dakar, que hoje leva o nome do grande historiador Cheikh Anta Diop, ela não é mais a Universidade de Dakar, é a Universidade de Cheikh Anta Diop, ela foi tida como um dos principais centros de promoção da cultura europeia. E por isso, durante muito tempo, Dakar, que é a capital do Senegal, foi tida como a nova Paris, ou a Paris negra, que é a Paris dentro do continente africano. E aí a gente tem que pensar todo o cursar intelectual que tem por trás disso. Por quê? Esses intelectuais africanos, né? E aí um parênteses, gente. Por que eu chamo intelectuais? Porque, primeiro, dentro do campo da historiografia africana, eu sigo muito a perspectiva que esses intelectuais vêm colocando. E todos eles, boa parte, 99,9%, eles sempre vão frisar a importância da gente perceber e compreender que a historiografia africana ela não é um campo totalmente definido. E aí eu busco um pouco, para a gente poder refletir, um ponto que o autor Alberto Cortes Silva vai colocar, que a historiografia africana ela é velha, do ponto de vista de já existir há muito tempo enquanto arte, mas é nova no sentido metodológico. E nesse sentido metodológico, dentro do campo de historiografia africana, a gente vai sempre dialogar com outros campos do saber para poder pensar a historiografia. Por exemplo, esses intelectuais africanos, né, que estavam no processo de assimilação dentro do continente, que vão para a Europa, começam a conhecer dentro das universidades como eram feitas as interpretações sobre o continente, começam a reivindicar toda a possibilidade da construção histórica do continente. Um dos pontos principais que eles vão pegar é a questão da história oral. Eles vão utilizar a história oral como um veículo de condução histórica importante para compreender a historiografia do continente africano. Porque a ideia que está pondo aqui, olha, a África ela não produziu nada, ela não tem escrita. A gente está numa biblioteca aqui europeia, dentro da seção dos grandes livros, escritos principalmente na era medieval, e que a gente tem mais de séculos, e a gente não tem isso em relação ao continente africano. Então, o trabalho principal e árduo desses intelectuais foi propiciar uma análise muito densa em relação à possibilidade de evidenciar a historiografia africana através da história oral. Então, esses intelectuais vão fazer um esforço monumental, primeiro, de sistematizar essa historiografia, de compreender os processos que estão por trás da passagem da historiografia, do ponto de vista da oralidade, para a historiografia escrita. Por quê? Dentro dessa construção da historiografia oral, a gente vai ter os griots como um dos maiores detentores ou também
que salvaguardam, né, essa possibilidade da historiografia africana. Só que a gente tem algumas questões, né? Por quê? O griot, dentro das construções africanas, ele não é um historiador. O griot tem 3 funções: é o tradicionalista, é o músico e o juiz, que serve de juiz, né? O tradicionalista é aquele que é encarregado de avivar a sociedade. Então, sempre que sobe um novo governante, também sobe um novo grupo de profissionais de griot. Então, o griot, ele está a serviço de determinado governo. É totalmente diferente hoje, como a gente vem usando no Brasil, colocar os nossos mais velhos e as nossas mais velhas como os griots. Na perspectiva africana, o griot tradicionalista, que é aquele encarregado de estar a serviço de governo, também, tal como o griot músico, o griot juiz, ele tem uma funcionalidade de governo, ele está a serviço de determinado governo. Se o governo cai, aquela corte de griot também cai. A interpretação do griot é uma profissão, além dentro dessa construção, uma profissão política. Aqui no Brasil, a gente vem fazendo uso dessa palavra, e vem transpondo essa palavra através de outras construções. Por que eu digo isso? Porque para a gente compreender o processo de historiografia africana, a gente tem que entender também a que ponto esse produto, né, esse produto histórico está sendo gerado também. E aí eu convido vocês para ler um texto de singular importância para poder compreender a historiografia africana, que é do Djibril Niane, que é um dos maiores historiadores do continente africano. O Djibril Niane escreveu um livro, Sundiata Keita, que ele transcreve a narrativa de um griot sobre a ascensão do Império Mali, né, a ascensão do Sundiata Keita do Império Mali. E foi um dos primeiros aspectos dentro da historiografia africana que possibilitou a veiculação da história oral, como também uma chave de interpretação histórica. E aí, claro, que os intelectuais europeus começaram a bater dente nesse sentido, dizer que não existe a possibilidade de a gente colocar uma veracidade na historiografia oral, porque ela pode ser influenciada. E aí uma pergunta maior: qual historiografia que não é influenciada? Né? A gente tem uma construção histórica que é feita por nós, e tem a construção histórica que é feita por outro. Então, se a gente tiver, provavelmente a gente tem, né, historiadores que são determinado ramo, determinado partido, eles vão escrever historiografia, vão escrever história a partir das suas interpretações. E aí a história ela não é isenta de opiniões, de ideologia, de nacionalismo, de convicções. A gente tem que pensar que não existe uma isenção total na produção. Então, os questionamentos que são postos sobre a questão da veracidade e da possibilidade da utilização da história oral como fonte caem por terra quando esses intelectuais africanos começam a questionar também a veracidade das fontes escritas. Até porque a gente tem que pensar que o aporte escrito que o Hegel vai ter em relação para poder classificar e tipificar os africanos é através de relatos das bibliotecas coloniais, que são relatos de viajantes, que são relatos de missionários, que eles colocam como fontes principais para poder compreender esse processo da historiografia africana, e que são questionados pelos intelectuais africanos. E neste ponto eu chamo a atenção, que é de singular importância, o período da década de 1960. Porque é justamente no período da década de 1960 que a gente vai ter o pulsar de todos esses questionamentos dos intelectuais africanos, que vão promover o que o historiador de Guiné, Carlos Lopes, chama de pirâmide invertida. Porque vai ser a primeira vez que esses intelectuais africanos vão propor a inversão da pirâmide, em que eles começam a escrever e a pautar a historiografia do continente africano a partir das suas experiências, a partir daquilo que eles carregavam. Longe, primeiro, das interpretações simplistas, que colocava apenas o nome da escravidão, e do colonialismo. Por quê? A gente tem que pensar que, do ponto de vista histórico, quando a gente vai debruçar para poder compreender qualquer processo dentro do continente africano, não tem a possibilidade da gente estudar colonialismo, pós-colonialismo, sem entender o processo de escravidão. E aí, claro, que para além do Hegel, também teve o Papa Nicolau V, que vai dizer e vai permitir, ainda no século XV, que os portugueses pudessem escravizar e colonizar os maometanos e os não cristãos. Então, maometano e não cristão dentro do continente africano é todo mundo, né, gente? Então, a gente tem que pensar que esses impactos singulares que era dado pelos líderes espirituais católicos, cristãos católicos dentro da Europa, para a prática da escravidão e para a prática da colonização, teve e ainda tem um singular aspecto dentro desse processo. E aí eu chamo a atenção não só para poder compreender esses impactos dessa reivindicação histórica, e aí muitos historiadores não africanos vão colocar que é um revanchismo histórico, uma reivindicação histórica, e aí a gente vai perceber que esses intelectuais africanos,
em nenhum momento eles colocavam como um ponto de questionamento a não possibilidade de leitura e acesso às fontes que os intelectuais europeus produziam. Pelo contrário, eles colocavam que é possível, sim, utilizar essas fontes, mas a gente precisa compreender que não existe só essas fontes e que é de total importância a gente poder compreender também a interpretação dos africanos em relação àquele período histórico. E aí, eu sempre gosto de fazer um parâmetro, não só no campo da história, mas da literatura também. Por exemplo, Chinua Achebe, que é um dos maiores escritores africanos, ele é da etnia Igbo, né, que hoje se encontra boa parte na Nigéria. Ele vai escrever um livro, na verdade não é um livro, eu chamo de trilogia, que é O Mundo se Despedaça. Os nomes dos livros: O Mundo se Despedaça, A Flecha de Deus e A Paz do Jacu. E nesse livro, ele vai escrever o encontro da comunidade Igbo, do grupo Igbo, com os europeus, especificamente os ingleses. E ele vai dizer do tamanho do choque que foi desse processo de encontro. Claro que ele está se apoiando a partir de várias fontes e também uma descrição literária, mas é interessante para a gente poder figurar os impactos dentro da colonização que são colocados pelos africanos, né? Outro intelectual também que eu convido vocês a ler para poder compreender esse processo é o Amadou Pateba. O Amadou Pateba, ele vai escrever um livro que chama Menino Fula. E neste livro ele vai descrever o processo da infância até a velhice dele, esse relato dessa relação histórica, e o fundamental é compreender a metodologia que é sendo construída e posta por esses intelectuais. Por exemplo, o Amadou Pateba, ele tem uma forma de narrar muito singular. O uso da não temporalidade, o não uso da cronologia é de singular importância para que a gente possa, de certa forma, compreender o que esses intelectuais estão propondo. E aí tem uma passagem do Amadou Pateba que eu gosto muito de lembrar, quando ele tem um encontro com um francês, né? Quando ele aí, eu acho que na leitura do livro a gente tem a dimensão do impacto da colonização. Ele narra, né, que ele estava sentado com o irmão mais novo dele na porta de casa, e aí chegou um preto branco era como chamados intérpretes na época, e ele chegou acompanhado de uma pessoa muito, muito branca, parecendo um fantasma. E aí, de uma forma indireta, a gente compreende, né? Cara, ele está narrando ali o processo de colonização dos franceses no Mali. E aí, sem utilizar um tempo cronológico, sem utilizar hora e data, né, para a gente poder pesquisar qual é o momento, ele vai nos dando pistas para que a gente possa compreender o impacto desse processo de colonização, né, dentro dessa construção europeia. E aí a gente tem que pensar que os impactos estão para além da perspectiva histórica. Por isso que a música também é um dos instrumentos possíveis para a gente compreender os impactos da historiografia africana hoje e como a gente vai entender o que os intelectuais europeus vêm chamando de revanchismo histórico. Do ponto de vista de análise, eu não considero um revanchismo histórico, mas apenas uma possibilidade de contar uma outra história, como tem um vídeo da Chimamanda, né, que eu posso deixar no link para vocês verem depois, que ela fala para a gente não correr o risco de uma história única, da gente ter a possibilidade de escutar e de ouvir outras histórias que vão falar sobre o mesmo aspecto. Então, dentro desse processo de construção, esses intelectuais africanos da década de 1960 vêm reivindicar com total primazia essa possibilidade de reescrever a historiografia africana longe do binômio escravidão e colonização, e também de pautar uma forma singular da escrita da história da África. E aí a gente tem um impacto no Brasil, né? Porque em 1960 a Unesco estava preocupada de forma singular, primeiro, de não perder a possibilidade de que esses africanos pudessem contar suas experiências históricas, e também de promover todo esse processo da historiografia que está sendo construída. E aí a gente vai ter lançado na década de 1960 um dos maiores e monumentais projetos, que é a coleção História Geral da África, que vai ser publicada entre 1970 e 1980. Tem a primeira versão no Brasil, e a gente tem a segunda versão, que é publicada em 2010, também pela Unesco, e hoje, quem quiser ter acesso, é só acessar o site da Unesco, que dá para poder baixar os 8 volumes. E nesses 8 volumes, divididos, né, através de fases ou períodos históricos, a gente tem toda a possibilidade da reconstrução histórica que esses intelectuais africanos vão propor. Desde o que eles vão chamar de pré-história até perspectivas contemporâneas. Obviamente
que quando vocês forem olhar ou se debruçar sobre a coleção HGA, a gente tem que prestar prestar atenção em alguns pontos. Primeiro, o HGA não é um livro de receita e também não é um dicionário que você, religião, vou lá em tal. Não, tem toda uma construção por trás. Então, ele vem construído a partir da interpretação do que vem ser historiografia africana, tanto que o capítulo que abre a coleção História Geral da África é o texto do professor Joseph Zerbo, onde ele vai dizer a importância da gente pensar uma metodologia histórica para o continente africano, calcada não só apenas na escrita, mas usando também a arqueologia, a história oral, né, como principais veículos desse processo de reconstrução dessa historiografia, longe desses dois polos que eu coloquei para vocês, né, escravidão e colonização, e também a ideia da promoção. E aí eu ressalto duas frases para vocês, uma frase para vocês desse ponto de vista, que é o pensar a possibilidade de interpretação histórica dentro dessa colocação que é posta pelos europeus. Por que eu digo isso? Porque quando vocês, né, forem pensar em historiografia africana, um dos convites que eu faço para vocês é pensar a historiografia africana longe das interpretações europeias. Então, procurem ler autores e autoras africanos e africanas, que vão escrever sobre aquele tema. Claro que até na década de 1960, ou melhor, até o final do século XX, o que vai imperar é a interpretação dos homens sobre a historiografia africana. A gente tem poucas mulheres escrevendo. A gente tem hoje um grande volume de mulheres escrevendo, mulheres africanas escrevendo, agora no século XXI. Mas até no século XX não era muito comum você ver. Nem estudar nas universidades europeias, né? Hoje, dentro do continente, a gente tem uma série de universidades, né? Tanto em todos os países africanos, mas essa construção é feita por homens e tem um impacto singular até na forma de interpretar. Obviamente que vocês vão encontrar, seja nos textos do HGA ou nos textos fora do HGA, esses homens sempre fazendo referência a grandes mulheres. Por exemplo, tem agora o filme Amina, né? Amina, que foi lançado na Netflix, que é um produto nigeriano, já tem um certo período que foi lançado, eles compraram direitos e estão passando na Netflix. E o Bubu Rama, que é um dos maiores historiadores do Níger, quando ele faz a análise deles para poder pensar a importância da historiografia africana, ele vai fazer uma análise também da importância da gente veicular outras experiências históricas que são construídas pelas mulheres. Porque se a gente vai ter o Soundiata Keita no Mali, né, o Djibril Niane escrevendo sobre o Soundiata Keita no Mali, a gente vai ter a Amina, através ali no grupo Etnos Azalves, na Nigéria, reescrevendo uma história, apesar de não uma perspectiva escrita, mas reescrevendo uma história longe desse processo de escravidão e também de colonização. E os impactos disso são singulares. Por exemplo, essa inferioridade proclamada pelo Hegel lá no século XVIII, ela ainda tem um impacto muito significativo hoje no Brasil. Porque, frequentemente, as pessoas ainda associam o continente africano a um lugar de pobreza, miséria, fome, né? E aí, para finalizar a minha fala, acho que a gente vai ter muito que conversar depois, eu quero terminar com uma citação da Legmore, que é uma escritora nigeriana, que ela fala da importância da gente escrever a nossa história, a importância da gente ler esses autores africanos para pensar a historiografia africana. Ela fala que quando os europeus chegam no continente africano, seja qual período for, e eles querem fazer uma matéria, as mulheres, se elas não estiverem com seios à mostras e com uma penca de filhos, como ela descreve, essas mulheres são inviáveis para a construção local, para a narrativa dos europeus. Ou seja, qualquer padrão estético que foge dessa construção, dessa invenção de pessoa africana dos europeus, não serve para a possibilidade de contar as misérias do continente. Por isso que a necessidade da reescrita da história, calcada a partir dessa interpretação dos africanos, ela precisa ainda ser reescrita cotidianamente, sabe? E pensar para os reflexos para além de quando a gente pensa em historiografia africana, né? Porque aí não é mais historiografia africana, é a historiografia de Burkina Faso, a historiografia da Nigéria, a historiografia do Mali, a historiografia da África do Sul, que vão ter suas implicações significativas dentro e fora do espaço acadêmico. É isso, gente, que acho que a Maria já está aqui, depois eu estou aqui para o debate. Obrigada.
Nossa, gente, queria agradecer muito a fala de Mariana, a aula de Mariana, porque a gente discute tanto na academia, né, sobre as perspectivas decoloniais, sobre os estudos pós-coloniais, a gente quer uma outra metodologia, e às vezes eu vejo na cara, assim, na carinha dos professores, né, assim, né, de estudantes, mas como, né? Que quando a gente fala de África também, as pessoas tentam sempre colocar num assim, mas é muito difícil, é muito complicado. Mariana vem aqui nessa tarde e ensina a gente, dá uma aula de metodologia, de abordagem, de novas perguntas, de buscar outras respostas, de método, assim, incrível. Depois a gente fala mais, porque é fantástico. Gente, vamos prosseguir. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Maria Luísa Gino Evaristo. Ela é filha da dona Nininha, ela é neta da dona Glória, ela é sobrinha da dona Roseli, ela também é graduada em História, especialista, mestre, doutora e pós-doutora em Ciência da Religião. Todo esse processo feito aqui na casa, né, Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela tem uma passagem de doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa, é integrante do grupo As Roots também, e atualmente chefe de gabinete da FUNALFA. Ela tem como prazeres o handball, o muay thai, e além, né, de adorar cachorros, né? Todas essa experiência, essa expertise, essas escrevivências, ela vai trazer para nos falar sobre as heranças africanas e as interferências europeias na produção cultural religiosa do Congado. Maria Luísa, doutora Maria Luísa, por favor, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer, Rosemary, estar aqui com vocês, dividindo essa mesa com a Mariana, que não sei se vocês sabem, minha prima, né? É uma pessoa assim, extremamente querida, que me deixa muito feliz acompanhando o processo todo da pesquisa dela, né? E aí eu gostaria de saudar a todos que estão na organização do SPACLE, que eu sei que não é fácil organizar um evento, né? Nem presencialmente, nem de forma virtual. Então, assim, parabenizo a todos, né, pelo empenho e pelo sucesso, já que conseguimos, né, conseguiram colocar o evento, né, aqui na telinha, né? Gostaria de agradecer a todos as outras pessoas, né, que estão acompanhando, assim, e espero fazer uma fala à altura da Mariana, que está cada vez mais, assim, né, se sobressaindo no mundo dos estudos africanos, sobre a África, né, sobre as Áfricas, né, se a gente for pensar, né. E aí, né, como você, né, falou assim, a minha biografia aí dá para perceber que eu sou, assim, migrei da história para a ciência da religião. E o que essa mulher que migrou da história para a ciência da religião está fazendo aqui num evento de artes, não é? Porque o meu tema, né, de pesquisa, né, é o Congado, e o Congado ele tem muito disso. Embora ele seja uma manifestação cultural religiosa, ele tem um aspecto artístico, né, também muito forte, né? Através da música, mas também da estética, eu observo isso também, e é por isso que eu aceitei essa empreitada de vir falar sobre minha pesquisa num evento que fala sobre artes. E aí, então, só para contextualizar, que talvez nem todo mundo saiba, né, o que é o Congado, né? Assim, o Congado é uma manifestação religiosa e cultural que tem grandes expressividades em diversas cidades do interior de Minas Gerais. Eu, especificamente, pesquisei Ouro Preto e Conselheiro Lafayette, mas em diversas cidades mesmo de Minas. Minas tem muitas cidades, então, assim, em boa parte, a gente consegue observar essa manifestação no processo religioso, cultural dessas cidades interioranas e também da capital, né? E embora assim, a estrutura do Congado ela se repita, né, tem uma base ali que seja comum a todos os outros, né, em todos os congados, em cada cidade ele tem uma especificidade, né? Em Ouro Preto, por exemplo, a gente
ver que lá só existe um congado, né? E que acabou se dividindo em dois, mas ele é tudo dentro do mesmo grupo que optou por fazer batidas diferentes num determinado momento. E quando a gente vai, por exemplo, pesquisar Conselheiro Lafayette, a gente chega num lugar onde há registrado, né, oficialmente 16 guardas de congado, mas existem outras guardas. E essas guardas têm um caráter mais familiar, né? E enquanto em Lafayette a gente fala que lá pode ser considerada a família ritual, né? As pessoas de diferentes familiares, mas também de não consanguíneos, mas que se reuniram em função dessa manifestação cultural, que é uma forma de homenagear um santo de devoção negra, né? E aí, nesse caso, os principais santos de devoção negras que a gente encontra é Nossa Senhora do Rosário, a única santa, inclusive, branca de devoção negra nesse aspecto, Santa Efigênia, São Benedito e São Elesbão, né? Hoje em dia, com uma devoção um pouco menos conhecida, né? Mas ainda faz parte desse grupo de santos ou oragos negros que em Minas, né, tem a sua devoção. É uma definição simplificada sobre o que seria o congado, a gente pode tomar como um conjunto de ritos em homenagens, então, a esses santos de devoção negras, né? E esses ritos, eles aparecem em diversos momentos, né? Aparecem na hora do hasteamento da bandeira, que vai dar início às festividades, ela vai aparecer durante a alvorada, ela vai aparecer durante a festa em si, e vai aparecer quando da descida dessa bandeira, finalizando essa festa, né? E nesse processo existe uma série de atividades que nos faz pensar em diversas questões relacionadas ao campo do social, ao campo do econômico, ao campo do religioso e também ao campo artístico-cultural, né? E aí, quando a gente pensa em quais são esses aspectos que nos faz pensar dentro do congado, que nos faz pensar no aspecto social, a gente pensa, né, nos próprios atores congadeiros, né? Quem são esses congadeiros? Em sua maioria, são pessoas negras, localizadas nas periferias dessas cidades, né, em comunidades bem simples, mas que mantém aquela, não vou dizer a tradição, mas que mantém esse ideal, né, essa vivência religiosa bastante acesa em suas vidas, assim. E quando a gente pensa no econômico, né, a gente pensa que essas pessoas, uma vez que elas estão inseridas nas periferias dessas cidades, elas são pessoas de classes mais baixas, né, com remunerações menores do que o restante da sociedade, vamos dizer assim, e mesmo assim se demonstram bastante ávidas e fazem todos os esforços para não só manter viva essa tradição do congado, mas para pôr essa festa nas ruas no período em que elas são comemoradas, né? Que essa é uma questão também que em cada cidade se comemora num período. E aí vale fazer até um parênteses aqui, que é muito importante, né? A gente observa aqui em Minas que, por exemplo, a cidade de Ouro Preto, ela realiza sua festa no início de janeiro. E aí, então, ela pega e faz o convite para outras guardas de congadas de outras cidades irem participar dessa festa. E quanto mais cidades aceitam esse convite, mas mostra para eles assim não só o prestígio da festa, mas que eles estão no caminho de devoção certa. Isso é muito parecido, né, com o que os antropólogos que estudam os povos malineses, agora fugiu o nome, estou com Marcel Mauss na cabeça, mas eu posso estar errada. Fala sobre o Kula e o Plotlak, né, que é uma experiência, né, de troca, e essa troca ela simboliza também o estreitamento desses laços, né, e, assim, falando de forma bem simplificada. E aí, quando a gente pensa no aspecto religioso do congado, embora essa festa seja inserida dentro do calendário católico, né, dessas cidades, não só dessas cidades, né, mas do país, assim, de modo geral, elas são festas também que enfrentam muitas reservas da própria igreja.
né? Porque ela é uma festa popular, ou como a gente costuma dizer atualmente, é uma festa do catolicismo vivenciado, e por isso os párocos, os bispos, né, a igreja, né, em sua ortodoxia, vê às vezes com restrição essa festa. Alguns, né, eu, na minha entrevista, assim, pensando já no papel do informante mesmo, né, alguns congradeiros falam que essa restrição vem em função de alguns bispos, de alguns padres acharem que os negros não deveriam comandar essa festa. E aí eles vão dar uma série de enumeração de exemplos, né, para provar essa questão. E aí, por exemplo, pegar um exemplo de Conselheiro Lafayette. Lá em Conselheiro, lá tem cada, como eu disse, tem diversas guardas, e nessas guardas eles têm as suas festas individuais. Mas durante um período do ano, que é no mês de setembro ou outubro, dependendo do ano, assim, ocorre um festival, né, que é o Festival de Congado. E nesse Festival de Congado, então, ele é realizado com uma verba também do poder público, além da verba dos congadeiros. E diversas vezes o conflito se deu entre a igreja e os congadeiros. Por quê? Porque os congadeiros, tradicionalmente, carregam as imagens da Santa de Devoção, principalmente Nossa Senhora do Rosário e outros orágulos, né, que eu já citei. Só que, vez ou outra, o bispo que está naquele momento acha que essas pessoas não deveriam carregar essas imagens, e quem acaba carregando são, por exemplo, a polícia militar. E aí gera-se um conflito entre esses dois grupos, e que eles associam sempre essas questões ao racismo, né? E aí também, no aspecto artístico-cultural, a gente pensa na questão do uso dos tambores, dos próprios cânticos, das vestimentas, que são encontradas para reverenciar esses santos. E aí é importante pensar que esses elementos, eles são fundamentais e primordiais, e estão presentes desde o início, né, de quando esse congado ele surgiu em Minas Gerais, né? Porque, segundo uma lenda, que é sempre bom a gente contar para contextualizar essa questão do congado em Minas, ela diz o seguinte, que a imagem de Nossa Senhora do Rosário ela teria aparecido sobre as águas, né, se você está numa região onde tem rio, ou se você tem uma região onde tem mar, ou teria aparecido sobre as matas, se você está numa região onde, principalmente em Minas, né, onde a mata é mais importante. E essa imagem aparecendo lá, e essa é uma história que diversos congados contam, né, em diversas cidades, de acordo com as características geográficas de sua cidade. E aí, então, essa imagem apareceu, né? E sobre a mata, ou sobre o mar, ou sobre os rios, e os senhores, né, escravocratas, donos dos escravos, solicitou que elas pudessem serem buscadas lá pelos seus capatazes, que foram até onde a imagem estava, buscaram essa imagem. Agora eu estou sozinha, vou tirar a máscara aqui um pouquinho. Está até difícil de respirar e falar. Que foram buscar essa imagem e trouxeram ela para a capela lá da fazenda, né, do latifúndio daquele senhor dono de escravos. Só que no dia seguinte a imagem voltou, né? E aí, no dia seguinte, eles repetiram esse processo de busca da imagem, só que dessa vez foi com os religiosos. E, da mesma forma, trouxeram a imagem para a capela e a capela retornou. E aí, um grupo de escravos se reuniu e, conversando com esse latifundiário, dono desses escravos, né, eles falaram que eles gostariam também de tentar trazer a imagem. E aí, esse dono das pessoas que foram escravizadas, né, disse o seguinte: se os religiosos, né, se os capatazes, se até os índios haviam tentado trazer a imagem e ela não permaneceu, por que os negros achavam que eles seriam capazes de fazer isso, né? E aí ele lançou um desafio: se vocês trouxerem essa imagem e ela permanecer, eu dou a liberdade para vocês. Mas, caso contrário, eu vou, né, pegar e açoitar o grupo.
Então, um grupo de pessoas feitas de escravos, né, pegaram seus tambores, por isso o tambor é tão importante, né, dentro do congado, e foi batucando até a região onde a imagem se encontrava, e lá em 3 tambores. E lá ela pegou e pulou quando chegaram próximo à imagem, ela pulou para o tambor central, e eles puderam retornar sempre batucando até que ela também se sozinha, né, passou para o altar da igreja e lá permaneceu, e esses escravos teriam recebido a liberdade. E aí, então, essa relação entre a batucada e o tambor e a fé, ela é contada, ela é através dessa lenda, desse mito, né, pelos congadeiros, e é algo que eles fazem questão de reatualizar, né, anualmente nas suas festas, nas suas músicas, né, eles sempre retratam essa questão da mãe do Rosário, né, assim como eles retratam Nossa Senhora do Rosário, uma mãe do Rosário que deu liberdade a eles, né? E aí, então, a gente está falando de uma festa católica que é extremamente importante, né? E que determinados comportamentos e determinados ritos são criados dentro dessa estrutura ocidental. E aqui eu entro mais dentro da minha proposta, de acordo com o título, né, dessa fala, como eu havia proposto, né? Então, a gente está falando de uma manifestação criada por negros, né, manifestada por negros, a presença tem elementos católicos bem fortes, né? A gente está falando de uma festa católica. Então, o que ocorre? Durante esse período de devoção, esses negros, essas pessoas que foram feitas de escravas, eu estou falando negros, mas no período colonial, que poderiam ser tanto libertos quanto pessoas ainda feitas de escravos. Elas eram obrigadas a inserir dentro dessa cultura do catolicismo, dessa cultura religiosa do catolicismo, e disso elas não tinham como se desvencilhar, para poder ter um mínimo de inserção dentro dessa sociedade. Dessa forma, esses grupos de pessoas buscavam formas de tentar aproximar, né, essa imposição das suas experiências, das suas práticas, dessa herança que eles lembravam, né, dessa África já tão longínqua, né? E nessa lembrança é bom a gente perceber que também poderia ser uma lembrança com distorções, né? Não seria uma lembrança fiel. Então, a forma como eles optaram para manifestar essa devoção que era obrigada era a partir da inclusão desses elementos. E quais elementos eram? Era através da dança, era através da música, era através das cores ali presente. Algo que destoava bastante do que as festas religiosas católicas daquele período traziam, né? A gente observa até hoje, né, uma certa... assim, a forma como os negros queriam reverenciar essas santidades era vista, né, pelas autoridades católicas e mesmo pela população branca como um desrespeito, porque era algo muito festivo, era muito alegre, não era aquela devoção onde as pessoas iam para as igrejas, cobriam-se com véus e apenas rezavam. A reza dessas pessoas era feita através de seus cânticos. E então... Um outro detalhe que vale ressaltar é na escolha desses santos, né? Eu falei que Nossa Senhora do Rosário era a única devoção negra, né? Desculpa, uma única devoção branca, né? Aceita por esse grupo, e ela foi aceita por esse grupo não gratuitamente, né? Era aceita por esse grupo porque a questão do rosário era muito próxima com os inquices usados principalmente na região onde se localiza a Angola na atualidade, e que eles utilizavam aqueles colares como proteção. E eles, então, viam o rosário muito parecido com isso. Então, por isso teve essa aproximação dessa devoção a essa santa com a aproximação
com o que eles já experienciavam dentro do seu território, de onde foram arrancados, né, subitamente. E vale ressaltar também que essa questão do Rosário não apresentava... que não apresentava, desculpa, deixa eu reformular assim, essa questão da proximidade do Rosário, que os angolanos, que as pessoas dessa região, especificamente mais próxima da Angola, e também era visto na região do Congo, também era visto na região, em regiões árabes, sempre utilizando esses colares como forma de proteção. Então, essas relações de aproximação é que fez essa devoção à santa ser tão, a Santa Branca, né, ser tão aceita, né? E já explicar a devoção, porque a devoção de Santa Ifigênia, de São Benedito, de São Lesbão, é mais fácil, uma vez que esses são santos católicos de origem negra, né? Então, aí a devoção ocorre de forma mais direta, mais simplificada. Mas aí, como eu estava me referindo, a forma... esse acolhimento, né, porque a gente chama, na verdade, de sincretismo, né, a gente... Primeiro, também é bom lembrar que a gente, assim, quando pensa em sincretismo, pensa muito naquele sincretismo que a gente viu na Bahia, né? Dessa questão de associar a um santo, a um orixá, que hoje em dia tem um processo até inverso, né, de dissociação. Mas, assim, a gente vale ressaltar que esse sincretismo que a gente observa aqui em Minas, ele não é um sincretismo que é visto de forma negativa, né? Porque durante algumas épocas, vamos dizer assim, da nossa história, a gente vê a definição de sincretismo como algo negativo, porque está falando de uma mistura, né, de uma amálgama pejorativo. Mas, na verdade, aqui em Minas, eu penso muito até próximo do que o Pierre Sanchis, um pesquisador falecido, francês, mas que assim, viveu durante muito tempo no Brasil, fala essa mistura, ela é aquela que vai dar origem a outros elementos positivos, né? Então, assim, não é uma sociedade ou um grupo que vai se sobrepor ao outro, aniquilando o outro. São experiências que vão se complementares. E é dessa forma que eu vejo esse sincretismo sendo vivenciado nas Minas Gerais, no que se refere ao Congado, né? Então, eu quero contar um outro mitozinho também, que toda vez que eu vou falar sobre Congado, eu acabo repetindo sobre ele, como o Congado surgiu nas Minas Gerais. Eu dei um exemplo de como, né, Nossa Senhora do Rosário se tornou devoção. E agora falar um pouco de como ele surgiu. Então, segundo a história que a gente vê narrada em algumas ruas de Ouro Preto, que a gente vê contada também na Igreja do Rosário, lá em Ouro Preto, teria surgido, vivido, na verdade, né, na cidade, ainda chamando Vila Rica, no final do século XVI e início do XVII, um escravo, uma pessoa que foi feita de escravo, né, um escravizado, na verdade, que foi trazido da região do Congo, com toda a sua família, para o Brasil. E durante a travessia, né, entre Congo e Brasil, a maior parte de seus familiares morreu, pereceu, sobrando ele apenas um filho. Em algumas histórias, algumas versões falam que foram 2 filhos, mas eu vou manter um filho porque o restante da história acaba narrando apenas esse único filho. E aí, por esse povo do Congo ser um povo que dominava extremamente a questão da mineração, esse grupo foi trazido para a região das Minas, porque era a região onde acabava de ter sido descoberto, né, o ouro, né, o ouro preto, assim, que a princípio acreditava-se que eram apenas uma pedra, né, até descobrir que era
ouro de finíssima qualidade. Então, foram essas pessoas, né, que foram feitas de escravos e que a gente comumente aprendeu a acreditar que são pessoas que não sabiam nada, que não tinham capacidade cognitiva de aprendizado, e olha, vejam só, elas foram trazidas para cá justamente por sua capacidade de domínio sobre a extração aurífera, né? Então, já é um ponto que é importante a gente ressaltar como a construção desse racismo nos diminui, nos aniquila, né? Fala que somos seres incapazes, mas vamos pegar justamente esse grupo porque ele tem a dominação sobre, sobre essa arte, né? X ou Y. E aí, então, o Chico, trazido para cá, ele era um monarca, né, na região do Congo. E obviamente, lá não existia essa nomenclatura de monarca, né, mas a gente faz uma associação, ele seria uma espécie, né, de um monarca naquela região. E foi trazido para cá, né, ele e o seu filho, para mineração. E ele acabou sendo batizado do nome de Chico, mas, na verdade, seu nome era Galanga. E o Galanga, então, conseguiu assim, trabalhar nos seus dias de folga ou fora do seu horário de trabalho para comprar a alforria desse seu filho. E uma vez que o filho dele conseguiu essa alforria, os dois foram trabalhando juntos e juntos compraram a alforria do Galanga, agora denominado de Chico, né? E aí os dois continuaram trabalhando e compraram a alforria de uma terceira pessoa, e os três juntos compraram de uma quarta, e os quatro juntos compraram de uma quinta pessoa, até que eles conseguiram dar liberdade a cerca de 28 pessoas, né? Eu não achei nas minhas pesquisas nenhuma documentação específica sobre essas conquistas, essas compras do Chico. Mas aí, nas histórias que a gente vê narradas, não só pelas ruas, pelos livros, fala que a lei, né, que vigia em Vila Rica havia sido alterada por conta do Chico Rei, porque e aí passou-se a impedir que negros ou ex-escravos pudessem comprar escravos, né? Então, embora eu não tenha conseguido achar de fato alguma documentação que comprovasse a existência do Chico, eu achei a lei, né, que falava sobre essa alteração, né, impedindo que negros libertos ou mesmo já que não eram libertos, já tinham nascido livres, pudesse comprar escravos na região, né, de Vila Rica, né? E então, o Chico, inserido nesse contexto mineiro de devoção, ele pegou, num determinado dia, num 6 de janeiro do ano especificamente, eu me esqueci, mas no final do século XVI, ele pegou, após dar liberdade a essas pessoas, após refazer sua vida, casar novamente, ele saiu pelas ruas de Minas, junto com seu filho também, e todos vestindo como se fossem pessoas, de fato, da realeza, com seus seguidores fazendo parte do seu séquito, né? E aí eles foram dançando e cantando pelas ruas para homenagear Nossa Senhora do Rosário, e aí, dessa forma, teria nascido o Congado nas Minas Gerais, né? Em terras brasileiras, assim, fizeram-se muitos arranjos e rearranjos, né, entre os negros feitos de escravos. Aí um desses rearranjos, né, é o rearranjo ritual, é o que a gente observa dentro do Congado. Principalmente, se a gente observar, que o Congado não existe só em Minas, né? A gente vai encontrar em diversas outras localidades do Brasil. Mas aí, se a gente for observar uma coisa importante, por exemplo, quando a gente vai pensar no Congado, a gente também vai pensar numa questão de irmandades religiosas, que no período, irmandades negras, que no período colonial era muito comum, até para que os grupos, não só de negros, mas os grupos sociais, pudessem se organizar, pudessem se destacar. E aí, quando a gente vai pensar em outras localidades fora do que era Minas Gerais, e Minas era basicamente Vila Rica, no período que eu estou retratando, pouco mais do que isso, Vila Rica, Diamantina.
E quando a gente vai pensar nessas irmandades fora de Minas, a gente vê, por exemplo, que ela vai ter irmandades só de negros, só de mestiços, irmandades que é relacionadas a um grupo específico de uma região vinda da África, do continente africano. A gente vai ver, e aí então, por exemplo, grupos diferentes, né, etnias diferentes, elas ficariam em irmandades diferentes. E aqui em Minas isso tudo misturou, porque na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, mas também na de Santa Efigênia e também na de São Benedito, a gente via esses grupos todos misturados, né? Então, mestiços ou negros, libertos ou escravos, eles todos estariam no mesmo pacote, independente da origem étnica que eles teriam, assim. E muito disso, eles... Ixi, caiu. Achei que tivesse caído a minha imagem. E muito disso se dá a figura... meu tempo está acabando aqui também, né? Se dá a figura dessa imagem do Chico Rei, do que ele representou ali como um personagem aglutinador dessas pessoas, né? Então, dessa forma, a gente percebe que esse sincretismo ele vai enriquecer essa forma devocional, ao mesmo tempo que ele vai aproximar negros de diferentes áreas da África e também de diferentes grupos dentro do Brasil, né? Aqui, de diferentes Áfricas, né? Como é bom a gente sempre frisar, para não parecer que a gente é aquela pessoa que acha que, né, que o continente africano é um bloco único, né? Então, essa prática que em Minas surgiu nesse período, ela continua sendo reatualizada ano a ano, quando a gente vê que os congados ainda existem hoje, né? Por exemplo, eu pesquisei recentemente, né? E eles continuam nesse processo de reatualização. E hoje o povo simples do Congado, ele vê a importância não só de registrar as suas guardas, tentar inscrevê-las, salvaguardá-las dentro no IFAM, como bens imateriais, mas eles também veem a importância de discutir a condição do negro na nossa sociedade. E o que isso representa? Eu posso falar mais uns 3 minutinhos, gente? Sim? Não, né? Talvez. E o que isso representa? Eu estou com os seus essa discussão... Aqui. Oi? Posso, né? Essa discussão que o autor era feita só, a partir das músicas, né? Porque as músicas elas são muito contestatórias. A gente vai ver ali muito presente eles falando da sua condição de negro, mas também fazendo uma contestação ao papel do dominador, né? E ainda hoje esse dominador resiste, embora a escravidão não exista mais, a gente vê que a condição do negro na nossa sociedade ainda é uma condição em que ele é relegado a um plano de inferioridade. Então, isso fica muito presente dentro do Congado, nessas músicas, mas as novas gerações já atuam de forma a ir além das músicas, né? Eles acham, por exemplo, durante as festividades do Congado, é um período de manifestação, então eles vão passar a fazer seminários, né, como o nosso, que a gente está fazendo aqui, né, discutindo esse papel do negro inserido nessa sociedade mineira, nessa sociedade brasileira, e também é uma forma de educar, né, como eles dizem, as novas gerações. E essa educação, ela não necessariamente ocorre nas salas de aula, ocorre na faculdade, ela também ocorre no dia a dia, ali, quando eles dão os seus exemplos para essas novas gerações que estão surgindo, e essas novas gerações ainda para gerações mais novas ainda, e continuou reatualizando o papel do Congado. A Mariana, quando ela estava terminando a fala dela, ela falou da questão das poucas mulheres, né, escritoras, pesquisadoras, nesse processo de escrita africana. E aí o que eu observei é o seguinte, que as mulheres dentro do Congado são pessoas assim, extremamente importantes. Assim como a gente vê também um grande número de pesquisadoras, né, estudando pelo Congado, mas dentro do Congado a gente vê que, embora muitas guardas ainda sejam compostas apenas por homens,
são as mulheres que são as responsáveis pela preparação, que são as responsáveis pelo cuidado das roupas, com o cuidado dos instrumentos, com o cuidado com a questão dos ritos religiosos. Então, assim, a gente percebe que mesmo num grupo em que discute essa questão do que a estrutura, né, social faz com eles, eles também reproduzem outros preconceitos quando a gente pensa no papel que é relegado à mulher no Congado. Embora a gente veja grande atuação delas, o protagonismo, em sua maioria, continua presente junto aos homens desse Congado. Eu, assim, acho que eu fui tentando dar uma corrida aqui dentro do que eu preparei, e aí talvez algumas coisas tenham ficado emboladas, mas eu acho que conforme a gente for fazendo as perguntas, a gente vai tentando desfiar melhor essa situação. E aí eu fico por aqui. Obrigada, Maria Luísa. Só queria saber quanto tempo a gente tem para o debate. A gente tem pouco mais de... assim, até às 18 horas, só que às 18 horas começa a nossa mostra artística. Então, se puder terminar 15 minutos antes... Sim, com certeza. E eu queria falar mais uma coisa rapidinho. Maria Luísa, você tinha enviado um slide para a gente passar no final da sua apresentação. Aí eu fiquei esperando. Você quer que passe? Assim, os slides eu coloquei assim, apenas como forma ilustrativa. Se tiver tempo, pode passar, mas se não, não vai fazer diferença, não. Bom, Quantas perguntas nós temos? A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou só dar uma... Assim, eu também tinha umas perguntas, mas eu vou até abrir mão delas. Só vou trazer alguns pontos, muito brevemente. Se eu passar de 5 minutos, você me interrompa, por favor. Tá? Da fala da Mariana e da fala da Maria Luísa, porque até na fala da Mariana eu até comentei aqui sobre a questão da metodologia, isso para as pessoas que estão assistindo, nós saímos daquela inércia, né, estou falando principalmente para os professores, para os estudantes, a pessoa que, né, a galera que está fazendo educação em relações étnico-raciais, o pessoal que está fazendo história da África, o pessoal que está estudando, né, cultura brasileira, e que sempre olha para o continente africano sentado em duas premissas, que é muito difícil entender, as fontes são muito complicadas, os textos são em inglês, em francês, na sua maior parte, ou seja, a academia criou, muitas vezes, para justificar uma certa má vontade com o tema, uma má vontade em se atualizar, criou-se uma ideia, é muito difícil, é muito complicado. E, às vezes, quando a gente está no terceiro período, quarto período, né, eu sei que eu fui companheira do professor Alan Cali, no tempo que eu lecionei na Federal Rural do Rio de Janeiro, e os alunos têm muito esse olhar de como é difícil, de como é complicado. E aí a gente acaba caindo meio que numa preguiça, né? Vou usar um termo pesado, mas a gente até acaba caindo numa preguiça acadêmica de pegar, de adotar, de comprar o que já está dado, o que já está falado. E o que a Mariana nos trouxe é justamente o oposto, assim. Quando ela nos fala dessa pirâmide invertida, quando ela nos fala da história oral, e aí esse que eu queria chamar a atenção na fala dela, além de tudo que foi dito, que eu acho que é extremamente importante a gente entender que o continente africano é um continente de resposta. Por que eu digo isso? Porque quando a Europa, os historiadores europeus trabalhavam somente com história escrita, lá vem a história a partir das memórias, lá vem a história a partir da oralidade, lá vem as fontes orais, eu estou falando de anos 60, anos 70, falando de Ramparteba, falando de toda uma galera que começa a trabalhar com história oral, e aquilo ali faz a historiografia europeia ir para frente. Quando a gente tem pessoas como Cheikh Anta Diop, como Kizerbo, produzindo o que nós metodologicamente chamamos de uma história interdisciplinar, eles estão antecipando o que a gente está tentando fazer hoje. Né? Então, assim, a Europa
sempre olha para o continente africano e encontra lá respostas que fazem com que ela avance. E, ao mesmo tempo, cria uma imagem de dificuldade, uma imagem de preguiça, uma imagem extremamente racializada, uma leitura extremamente racializada para tudo que encontra. Por que eu afirmo isso? Porque tem um autor que eu gosto muito, o Salvini Sarr, que fez um trabalho maravilhoso sobre a devolução dos objetos roubados, né, naquele período do imperialismo, a devolução desses objetos para o continente africano. Ele tem um livro maravilhoso sobre isso, e ele tem um outro livro sobre a afrotopia, que é pensar o continente africano como resposta para isso que a gente está vivendo, porque, né, estamos aqui todos no EAD, no virtual, por conta de um caos criado por uma sucessão de revoluções industriais que não levaram em consideração que o homem faz parte da natureza, que é básico em qualquer cosmogonia indígena, em qualquer cosmogonia cosmogonias africanas, como cosmogonias hindu, para todo mundo isso é básico. Mas a europeia fez questão de destruir isso e apagar isso. Então, esses continentes, assim, principalmente que a gente está falando do continente africano, o continente africano é uma grande resposta, um continente que puxa academicamente e metodologicamente o universo acadêmico para frente. Então, eu gostaria muito de pontuar isso e dizer aos alunos, né, professores que estão aqui nos ouvindo, que não se acomodem. Quando Mariana fala dessa pirâmide e desses autores, nós irmos em busca desses autores e lermos as suas fontes, olharmos as fontes que eles trabalham, percebemos o seu local de fala, de propriedade, né? Não propriedade de Hegel, não propriedade de Kant, construídas, né, aquelas propriedades a partir de um olhar extremamente racializado, mas essa outra propriedade, você faz exatamente aquilo que a gente tem lá em teoria 1 da história, né? Que é uma aula de metodologia, uma aula de teoria histórica. Outro ponto da fala da doutora Maria Luísa Gino que, na verdade, assim, eu fiquei, vou ter que estudar para entender isso, que você fala de sincretismo, você não foge, não corre da categoria que é extremamente rifada, né? Por toda uma historiografia que a gente teve que se refazer, nós tivemos que destruir aquele mito de democracia racial, que, na verdade, foi construído em cima de um epistemicídio, e você diz, não, esse sincretismo não há um apagamento, são culturas que são complementares. E aí eu me lembrei, quando você estava falando, eu fiz um curso, tive o prazer de fazer um curso com a doutora Conceição Evaristo, e ela me falou de um autor chamado Eduardo Lissan, que fala em histórias compartilhadas. E o quanto no Congado, quando você fala da convivência dos inquices, o quanto tem isso, né? Dessas experiências, a Stuart Hall aí, né? Essas diversas identidades que vão contribuindo para formar essas histórias, para formar essa memória, para formar essa tradição. E aí, assim, me lembrou também muito o professor João José Reis, que é um baita pesquisador, né? Da história baiana, da escravidão brasileira, pós-abolição também. Ele tem um trabalho que ele diz que dentro da Bahia, religiosidade era uma coisa dinâmica, que uma mesma pessoa frequentava diversos espaços, tinha diversos caminhos de relacionamento com o sagrado, vamos colocar assim. Então, eu percebi isso quando você falou do Congado, quando você falou dos inquices, e eu fiquei pensando assim, se eles beberam para uma relação com as cores, se essa construção foi construída a partir de outros referenciais, mas é uma conversa que eu tenho que ter com você, que aí pessoas de artes aqui já pensando num trabalho mais lá na frente. E aí, assim, olhar para o Congado, olhar para essa relação com o catolicismo, com muito carinho. Acho que a historiografia, principalmente uma historiografia afrocentrada, precisa fazer isso, como a senhora faz. Porque todo momento eu me lembrava de Sojourner, das feministas negras americanas, que estavam dentro da igreja e que construíram ali a sua força, dentro daquela convivência, daquela religião ali,
elas pegaram a sua força e viraram um jogo. Era isso, só para a gente conversar, vamos para as perguntas do povo. Muito obrigada por ouvi-las. Posso ler as perguntas rapidinho e daí a gente faz uma rodada de respostas? Beleza? Acho legal. Vou colocar aqui para ficar mais fácil para vocês verem também. O Eric Fraga falou: Maria Luísa, qual a importância do rito para esse sincretismo? Existe uma consciência local sobre esse histórico sincrético? Aí tem uma pergunta também que está dividida em algumas partes aqui, do Paulo Rodrigues. Olá, Mariana Gino. Queria saber se, na sua pesquisa, você chegou a se deparar com a construção e resgate histórico das Áfricas subsaarianas a partir do vestuário. Se, além da história oral, como esse corpo-imagem aparece. E, estendendo para a Maria Luísa, como as roupas se reconectam, resistem, se inserem no congado. Como foi sua abordagem, se aconteceu? E aí, agora, deixo com vocês, se vocês quiserem ler, as perguntas estão aqui no chat. Beleza. Rosemary, assim, antes de eu responder, eu esqueci de anotar o nome do rapaz aqui, mas antes de eu responder aos meninos aqui colocar a pergunta, quando você cita o João José Reis, quando eu falei sobre essa questão da família ritual, né, e não mencionei aí na família étnica também, é ele que traz esse conceito, assim, né, ele é bem interessante, assim, né, quando ele coloca essa questão. E aí, pensando nos ritos, né, primeiro, assim, gostaria de falar uma coisa, assim, embora muitas religiões, assim, né, principalmente essas mais tradicionais, né, principalmente as tradicionais cristãs, assim, elas tentam trazer um purismo, né, a falar que são regiões únicas, regiões puras, mas assim, essa é uma balela. Não existe nenhuma religião, por maior que ela seja, por maior influência que ela seja, né, que seja pura. Ela já bebeu em outras experiências, algumas experiências, inclusive, que elas gostam de negar, né, mas não existe esse purismo. Então, por si só, toda religião é sincrética, né? E aí, então, os ritos, né, normalmente, nas religiões, eles surgem como uma forma de regular, né, de criar não é uma moral, né? Porque a gente está pensando aqui no cristianismo, poderia falar isso, de criar uma moral histórica, né? Criar uma ordem a ser seguida, né? Então, os ritos ele detém essa sua importância dentro da estrutura religiosa de qualquer religião. Na relação congado e catolicismo, esses rituais, eles também são, assim, essenciais. Mas eu só vou ler a pergunta que eu fiz, senão eu vou... tá, a importância do sincretismo nos ritos, isso mesmo. Obrigada. Então, assim, dentro dessa relação entre congado e catolicismo, os ritos eles são extremamente essenciais, né? Como todo rito, ele precisa dessa reatualização. Por isso, eu até repeti muito na minha fala essa questão do reatualizar, né? Porque é isso que vai manter os ritos, assim como também os mitos vivos, né? E em cada festa, em cada ação, você manter essas mesmas características, esse recontar, né, esse trazer para as gerações mais recentes que estão chegando essa história no sentido de mantê-la atualizada, né? E mantendo atualizada, você mantém viva. Em relação a essa consciência local sobre o histórico sincrético, eu acho que é o que mais existe essa consciência. Porque quando a gente vai pesquisar congado, a primeira coisa que a gente vai ver é se não existe purismo na religião em si, entre eles é que não existe mesmo. Muitas vezes a gente vai... Eu até já falei isso essa semana num outro local, num outro contexto. Quando a gente vai pegar um congadeiro, esse congadeiro, embora tenha uma devoção enorme ali por Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, ou qualquer outro, por santo de devoção negra, e
e agora na atualidade, inclusive, tem surgido muitas outras devoções que não era desse período, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Guia, enfim. Mas a maioria desses congadeiros, eles têm dupla ou às vezes até tripla pertença religiosa, né? Dentro daquilo que a gente fala da porosidade do campo religioso brasileiro, os congadeiros são esse grande exemplo quando a gente pensa nisso, né? Porque ele vai para a igreja católica ali, ele vai fazer os seus ritos, vai manifestar a sua devoção, mas ele vai fazer a mesma coisa dentro de um terreiro de candomblé, dentro de um terreiro de umbanda. E, para minha surpresa, conheci uma pessoa que era católica, frequentava, não, era católica, mas também se dizia candomblecista, e em função da religiosidade da família do marido, ela também frequentava, por exemplo, uma igreja neopentecostal, e isso nunca foi conflito para ela, mas ela dizia que as experiências que ela observava em uma, ela levava para outra, e também é assim dentro do Congado, essas experiências um exemplo também que eu acho sempre importante dar, né, dessa questão sincrética, por exemplo, quando eu penso no Congado da cidade de Araxá, que o cetro do rei, né, que é uma das figuras, né, que tem dentro do Congado, ele é um machado de Xangô. Né? Então, assim, eu acho que eles têm plena consciência desse sincretismo e, assim, e acho que é importante que ele exista também. E já para só responder as duas juntas, a questão lá da vestimenta, você pode pôr, por favor, a pergunta? As vestimentas, no recontar dessa história do Congado, como foi essa abordagem? Não, entendo também, Maria Luísa, como as roupas recontam não, resistem, né? E, de fato, olha só, eu falei aqui, né, que o Congado eu percebi, né, que existem ainda muitas guardas masculinas, hoje em dia já existem algumas missas, e existem também umas guardas femininas, né? Poucas guardas femininas. Quase nenhuma, mas existem algumas guerreiras lá tentando furar esse processo. E a questão da vestimenta é algo extremamente importante. Como eu falei, a maioria dessas pessoas são pessoas muito simples, com rendas bem baixas, mas eles fazem questão de, no período de saída, de festa, estarem vestidos de uma forma bastante, vamos dizer assim, elegante para honrar aqueles santos. Né? Então, eles têm todo o zelo com aquela roupa, eles têm todo o zelo com os enfeites que eles colocam naquela roupa. Por exemplo, eu nunca imaginei que seria dificuldade para eles, a maioria das guardas usam um capacete. Se você puder colocar as imagens agora, enquanto eu vou falando, são pouquinhos, acho que dá para assim, fazer uma alusão ao que eu estou dizendo. Pode ir passando, quando chegar numa da vestimenta, aqui a gente está vendo a roupa assim, de rainha, a gente vai ver pode ir passando, assim, não precisa de... Né? A gente vai ver que eles assim, estão sempre com esse cuidado, porque não sei se vocês já ouviram essa expressão, roupa de ver Deus. Na minha família tinha muito isso quando eu era criança. E ali no momento, aqui, olha, tá vendo assim, que são cajados assim, com preto velho na ponta, né, sobre essa questão do sincretismo. E aí, então, é nesse momento que eles assim estão ali na sua maior manifestação ao santo, ou à santa, que eles consideram sua mãe, eles não podem deixar de ter uma veste, né, que seja uma veste que as honre. E aí, na primeira... Você falando a questão do resistir, na primeira imagem que o rapaz estava baixado, isso aqui, ó, ele até com uma roupa até comum, mas o que é importante é o que ele traz nos pés, que se chama gunga. E a gunga, ela representa, ela é um instrumento, vamos dizer assim, feito com várias latinhas, que eles colocam não é chumbinho, na minha cabeça está com chumbinho, mas é outra coisa, que eles colocam dentro para poder fazer barulho. E o que representa a gunga? A gunga representa aquele negro que foi escravizado e estava acorrentado, então tinha dificuldades de andar. Representa o preto velho, né, que também anda com uma certa dificuldade. E aí, então, eles andam, dançam, trazendo essas gungas no pé. Aqui nessa imagem central também a pessoa que está de costas
está usando uma gunga, exatamente ali onde ela está marcando, né? Então, assim, a vestimenta, nesse sentido, marca a resistência, marca trazer a memória de uma história vivenciada pelos antepassados dessas pessoas que aqui estão hoje. Eu me alonguei um pouco na resposta, mas era importante. Bom, eu confesso, Paulo, que eu particularmente não me ative a esse ponto na minha pesquisa. As minhas pesquisas, primeiro, pesquisa de mestrado, ela se centrou na reescrita da história da África, buscando o que a gente pode pensar de ser essa reivindicação histórica, né? E agora, no doutorado, né, se tudo permitir, os orixás disserem vai com Deus e Exu continuar me dando passagem, defendo o ano que vem, eu pesquiso sobre a intelectualidade africana, em especial, eu pesquiso sobre a construção intelectual do professor José Kizerbo, né? Essas questões, esses pontos que você vem trazendo, ainda estão em desenvolvimento dentro do continente africano. Por quê? Esses pontos que a gente vai chamar dentro dessa história ligada a uma questão da história social, né? Ela está em desenvolvimento ainda, né? Então, é o que eu sempre trago como exemplo. Assim, olha, eu estou dizendo do ponto de vista estrutural, metodológico, que a gente até então faz historiografia africana olhando de cima. E a partir do que a escola dos análises vem nos proporcionando, e principalmente a partir do que os intelectuais asiáticos vêm propondo, né, que é esse estudo da subalternidade, a gente vai propondo e possibilitando essas reflexões dentro do campo que a gente vai chamar de microhistória, né? Então, eu não me ative a esses pontos dentro da minha pesquisa. Mas não vou dizer para você que não tem. Mas é uma questão muito complicada, não no sentido de difícil, porque o que a Rose trouxe, eu ainda sinto, hoje, no século XXI, dos meus alunos dizerem da dificuldade de pesquisar sobre historiografia africana, ou sobre determinado tema dentro do continente africano, e dizem por conta da língua. Assim, olha, se for assim, a gente vai estudar só a África a partir dos portugueses, né? Então, isso não tem uma relevância para os 54 países. Por isso que eu sempre venho pautando a necessidade da gente pensar dentro da microhistória local. Por exemplo, o que é o comércio hoje feito por mulheres na cidade de Badan, sabe? E a questão da vestuária, ela não é um definidor. Porque, por exemplo, o professor José Kizerbo, que era da tradição mariquim, né? Ele não era muçulmano e ele se vestia, às vezes, como os muçulmanos. Então, o vestuário não é uma identificação étnica, por exemplo. Tá? É um dos pontos. Por exemplo, se você for ver hoje como os Yorubá se vestem, que ainda tem... E aí um ponto interessante, você vai ver hoje, tem um trabalho, um ponto maior para o Paulo, tem um trabalho de um amigo, que eu não vou dar amigo, que eu nem lembro o nome, desculpa, eu participei da atividade na UFRJ, em que o menino ele estava fazendo uma análise sobre o vestuário das pessoas dentro do rito do candomblé. E ele fazia essa análise pensando um pouco dessa influência das religiões em África, principalmente os Yorubás. Por quê? Se você tiver a possibilidade de ver como as pessoas se vestiam dentro das rodas de candomblé há 30 anos atrás, como elas vêm se vestindo hoje, elas vêm buscando cada vez mais essa questão da africanidade, né? Que é uma construção muito nossa. Porque dentro desse ponto da compreensão, eu gosto sempre de pontuar que nós também inventamos o que é pessoa africana para a gente. A gente tem isso. E eu digo isso como experiência, porque eu sempre relato isso nas rodas de conversa, minha prima já escutou. Quando eu fui para a Bélgica participar de um evento, um dos professores que estava na delegação falou assim, Mariana, vamos conhecer um bairro congolês aqui na Bélgica? Aí, gente, bairro congolês, isso que eu falei. Deixei o cabelo, né, mais volumoso que eu podia deixar, me emperequetei toda de tecido de capulana, aquelas pulseiras que vinha até aqui no ombro, né, toda pregada ali. Quando eu cheguei no bairro congolês, a entrada do bairro congolês basicamente tinha um monte de lojinha, cheia de salão de beleza, e boa parte das mulheres negras africanas alisando o cabelo. Porque se não faz parte da identidade delas, tal como nós temos hoje. E o cabelo não é um definidor de identidade para elas. Para nós, é um definidor de uma identidade, de uma questão política. Para elas, não. Porque o processo de comercialização que existe no Brasil ainda está crescendo no continente africano, mas para ela não é um definidor de identidade. Ela sabe que são pretas. Ela sabe que são africanas. Ela sabe que são Yorubá, Haussá, Fulano e Mali. É a gente que precisa desses definidores, porque a gente não sabe ainda. A gente está em construção.
Sabe, igual uns anos atrás tinha aquela pesquisa que pegava um pouco da saliva, sabia de qual grupo étnico você estava. Eu falei assim, eu não vou fazer isso não, vai lá que eu dou 80% europeu e 20% africano. É ruim. Por quê? A gente tem um processo de miscigenação no Brasil muito forte. E aí a gente, claro, vai pautar nossas lutas, nossas bandeiras, nossas análises a partir da luta de racismo. E aí a gente vai frisar o que é ser preto, a importância de enegrecer cada vez mais, a importância de usar os nossos cabelos naturais, porque isso pra gente é ponto de luta, para eles não é. Né? Então, é como, por exemplo, às vezes eu sempre converso com os meus alunos que a gente, quando a gente começa a enveredar pelos estudos africanos, a gente quase tem uma necessidade de explicar para os africanos o que eles são. E aí a gente chega no continente africano e vê que não existe essa necessidade, né? De chegar com as nossas pautas muito prontas. Eu sou feminista, eu tenho uma perspectiva de empoderamento das mulheres, aí eu vou ver ali que a minha perspectiva de empoderamento de mulher, que é construída a partir dessa lógica europeia e que é reconstruída e reconectada a partir do laço com as minhas irmãs pretas, não tem sentido para elas. Tá vendo? E eu inventei um ideal de mulher preta a partir do referencial que eu tenho de África. E a mesma coisa em relação ao vestuário. Se você chegar lá, você vai participar, por exemplo, eu lembro que em Burkina Faso, eu ganhei um vestido de um dos participantes do evento que eu também fui palestrar, que era uma roupa básica, era como se fosse um... Esqueci como é que fala a blusa que eles usam, né? Mas quem olha assim, com todo um gráfico, né, um tecido bem pesado, tipo um tecido muito usado pelos beduínos do deserto, eu falei assim, gente, olha só. Então, o vestuário não é um definidor de identidade no continente africano. Até porque, por conta desse processo de americanização, essa cultura americana chegando cada vez mais forte dentro do continente, a gente não tem essa questão muito bem definida e diluída, sabe? Os grupos étnicos têm, mas a gente fala de etnia em tempo de festa. Então, essa visão que a gente tem de África ainda é reduzida por vários aspectos. Claro que é uma perspectiva interessante da gente pensar, mas não é o definidor local, sabe? Você não vai conseguir definir, às vezes, uma pessoa africana pelo grupo étnico que ela está, pela vestuária, mas vai conseguir identificar pelas marcas que ela traz no corpo. Por exemplo, meu Oluo, que é o meu sacerdote de Ifá, ele tem os riscos que eles falam riscos tribais dos grupos étnicos iorubás, assim como ele e as esposas dele. Mas tem pessoas do grupo étnico iorubá que não tem esses riscos no rosto, que é a identificação do grupo étnico. E aí, como é que a gente parte para isso, sabe? E aí eu acho que essa questão da contemporaneidade ela chega muito forte no continente africano, porque eu acho que na minha interpretação, né, a gente passou pelo processo de escravidão, a gente emendou no processo de colonização, a gente burlou o processo de colonização e a força, né, para poder pensar no processo de colonização, no processo de descolonização, e a gente vive uma série de questões, porque você vai chegar em cidades, por exemplo, o Ogbomoso, e aí falo especificamente da Nigéria e Burkina Faso, porque são países que eu tenho mais uma relação mais próxima, pela pesquisa e pela religião. Então, você vai chegar, por exemplo, numa cidade mais afastada, que é o Ogbomoso, que é no sudoeste da Nigéria, bem no interior, que é 4 horas de Lagos, a capital, até Ogbomoso, e que as pessoas ali não têm uma relação tal como a gente construiu. Você vai chegar em determinadas regiões, você vai chegar na Nigéria, por exemplo, na capital, vai chegar em Lagos, e você, gente, que isso, que mundo é esse, né? E não é esse atraso que é vendido para a gente. E aí, em contrapartida, você vai chegar em Ogbomoso, que vai ter casas que tem janela, não tem porta. Tem porta e não tem janela. Que a pessoa está com a roupa de cima, não está com a roupa de baixo. Está com a parte de cima, não está com a roupa de baixo. E para eles é natural. E aí tem uma passagem do Amadou Pateba que eu gosto muito, que ele fala assim, que é o europeu que colocou roupa no africano. O africano não necessita da roupa do europeu. E essa roupa é todos esses pressupostos culturais, sabe? Intelectuais, que faz com que a gente defina o que é africano, sabe? Então, eles não precisam dessa definição. Então, por exemplo, vamos pensar na questão de luta antirracismo no continente africano, só se for na África do Sul. Porque boa parte dos outros países, inclusive a Nigéria, tem uma população preta do mundo. Então, a gente está falando de lugares em que branco é minoria. Ainda são os que detêm maior capital, mas são minoria, né? E aí a gente tem que pensar quais os impactos disso. Por exemplo, o Joseph Kizerbo, que é o intelectual que eu pesquiso, no texto dele, a história da África Negra, ele é muito pontual em dizer que a questão racial passou a ser uma questão para os africanos quando eles começaram a ter contato com os intelectuais americanos, porque até então não era uma questão para eles.
Claro que a questão da racialização era uma coisa que eles estavam questionando, mas o racismo no cotidiano, tal como nós vivemos aqui no Brasil, por exemplo, é diferente. É diferente. Então, esse ponto que você traz, ele vai desencadeando outra série de interpretações. Porque, por exemplo, vestuário, tá? Em qual grupo étnico? Em qual região? Porque uma coisa é você pensar, por exemplo, nos iorubás dentro do Congo. Outra coisa é você pensar os iorubás na Nigéria. Que na Nigéria são maiores, é o maior grupo étnico. Uma coisa é você pensar nos fulanes no Mali. Outra coisa é pensar em Burkina Faso. Então, isso vai mudando. Tá? Não é uma coisa dada, assim, não, eles são assim, eles se vestem assim, e são pontuais. Não são, né? E aí a gente tem que pensar quais são as interpretações que a gente vai fazer em relação a esses processos de descolonização. E aí a gente está, enquanto intelectuais, né? A gente está pensando no processo de descolonização, mas a gente vai chegar em regiões em que o processo de descolonização, quero mais tomar minha Coca-Cola aqui e assistir televisão quando tiver luz, sabe? Pontuar que essas questões, elas têm tem nuances muito diferentes, né? É isso. Uma última pergunta, pedido que apareceu aí sobre o grupo Roots. Esperar uma das... As Roots é nosso grupo de teatro, né, que eu e Mariana fazemos parte. As Roots em homenagem à Ruth, a atriz Ruth de Souza, né? É um grupo de artes cênicas e políticas onde a gente aproveita a arte para poder falar sobre as mazelas que atingem as mulheres negras na nossa sociedade, os homens também, mas mais especificamente as mulheres, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo de uma das nossas esquetes, né, que costuma dizer que a mulher negra, quando ela vai em busca dos seus direitos, quando ela quer se impor, ela é chamada de barraqueira, de escandalosa, de grossa, né? E pessoas, né, não negras, né, quando querem se impor, não são classificadas dessa forma, né? As Roots nós existimos desde 2017, né? E, assim, no período de pandemia, a gente buscou nos reinventar, né? A gente colocou algumas sketches nossas no YouTube, quem quiser pode ir lá acompanhar, assim. E agora, com essa pequena abertura, a gente está ensaiando, né, uma volta assim, para o presencial. E assim, o mais importante para a gente, até do que a apresentação, é ouvir o público depois. Então, normalmente, após as nossas falas, nossas sketches, nossas apresentações, a gente senta na beira do palco, ou a gente faz uma rodinha na rua, seja lá onde a gente estiver, para ouvir o que o público achou daquilo tudo, né? E é muito interessante porque, às vezes, essa troca faz surgir elementos para novas esquetes para a gente, e, às vezes, a gente vê pessoas que se sentem completamente fora do lugar, assim, quando né, assiste as Roots, pessoas normalmente não negras, né, porque fala assim, nossa, cara, eu cometo esses atos de racismo o tempo todo e nunca parei para pensar que isso era racismo, e ao mesmo tempo as pessoas negras se identificam, nossa, eu vivo isso diariamente, às vezes ri da sua própria desgraça, né, daquilo que a gente sofre, né, mas as Roots é um grupo que nasceu baseado no Teatro Experimental do Negro e também no Teatro do Oprimido, né, do Boal, assim, com esse intuito de dizer que qualquer pessoa pode fazer teatro e, ao mesmo tempo, né, mostrando que essas mulheres negras que não vivem do teatro em si, não vivem da arte, estão ali discutindo a nossa sociedade. Bom, eu acho que foi, né? Luísa, o povo da administração, acho que acabamos, né? Tem que me adicionar aqui para conseguir falar. Sim, Elisa tá por aí? o Eric, sim, estou aqui, vocês estão me ouvindo?
Tá. Sim. O Eric... Não, agora mesmo só agradecimentos mesmo, né? O Eric, o Paulo e a Monique perguntaram, agradeceram, outras pessoas aqui também agradeceram, elogiaram. E também convido vocês, se quiserem, se puderem, assistir as demais palestras, né? Não só as que estão aqui na nossa mesa, e agradeço de novo por estarem aqui, mas também todos os ouvintes, né? A gente vai ter mesa todos os dias essa semana, até sexta-feira. Amanhã a gente vai ter a presença da Hanaira Negreiros, que vai dar a palestra Negras Maneiras de se Vestir. Deixa eu fazer uma cola aqui. Não, amanhã, desculpa, gente. Amanhã é a Daniele Almeida, protagonismo de cantoras negras na música latino-americana, biografias contra a mulher, biografias contra-hegemônicas e luta antirracista. Na quarta-feira, com a Hanaira Negreiros, Negras Maneiras de se Vestir, possibilidades de pesquisa e atuação afrodiaspóricas. Na quinta-feira, o Hernani Hefner, que é um dos coordenadores do MAN, do Rio de Janeiro, se não me engano, que vai falar sobre preservação em memória ou antimemória. E na sexta-feira a gente vai ter a palestra com a Leda Maria Martins, que vai falar sobre... eu esqueci o título da palestra dela. São muitas palestras, gente, e muito boas. Aqui, ó. Desbicar a linha, habitar a curva. Manifestações do tempo espiralar. Então, convido a todos e a todas e todos para estarem acompanhando aí o nosso canal no YouTube, para assistir essas palestras que vão ser incríveis. É isso, muito obrigada. Só queria agradecer a Mariana, a Gina, agradecer a Maria Luísa, agradecer a todos, agradecer o convite, a tarde maravilhosa, aprendi demais. E que agradecer o evento, o convite, a oportunidade. É isso. Um abraço. Ô, Meire, estou te ouvindo bem baixinho, mas eu acho que você agradeceu.